Amigas e amigos do Grupo Alternativo Tarefeiros do Amor, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos juntos em mais esta transmissão ao vivo. Vamos agradecer aos nossos mentores. Vamos agradecer aos mentores do Grupo Alternativo Tarefeiros do Amor. Vamos agradecer a todos os que colaboram para que nós consigamos realizar estas lives praticamente todos os dias. Agradecer de coração a espiritualidade por todo o apoio que nos oferece. E nós vamos falar um pouquinho sobre esta frase: Espiritismo, emoção, alegria, conhecimento. Tudo isso é o que o Espiritismo nos oferece. Nos oferece de maneira didática, nos oferece de maneira feliz, nos oferece de maneira assim alegre, para que nós consigamos colocar na nossa vida alguma coisa além daquilo que a gente pensa, daquilo que nós tivemos antes de chegarmos ao Espiritismo. Porque queiramos ou não, nós só chegamos ao Espiritismo porque as respostas que nós encontrávamos em outras religiões não nos satisfaziam. E isso nos fez procurar respostas adequadas. E as respostas adequadas nós encontramos realmente no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos, que foi codificada por Kardec, que fez aniversário neste final de semana, no dia 3 de outubro, 216 anos do seu nascimento. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite Grupo Alternativo Tarefeiros do Amor, Lu Tricoteira, Mércia Tambulci, Antônio Ratti, Mário Ratti, Sônia Maria Trevisan, Daciu Marçal, João Batista Cardoso, César Giro. E vamos começar, porque cobra parada não engole sapo. E hoje a nossa conversa é sobre este assunto. Se liga, no contexto da criação. E é uma página do livro Mediunidade Consciente, do médium Carlos Bacelli, e que foi enviada pelo Espírito Odilon Fernandes. O Bacelli é conhecido de todos, ele ainda é, porque ele ainda tem páginas psicografadas enviadas pelo Chico Xavier. Então ele ainda é muito amigo do Chico Xavier, e ele tem um trabalho espetacular lá em Uberaba, né? Onde ele tem o centro dele, e onde ele atende com trabalhos de psicografia, atende a muitas pessoas, trazendo conforto, trazendo alegria, trazendo emoção e trazendo, é claro, esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. O Odilon Fernandes é um pouquinho menos conhecido, porque ele era médium também, e nós vamos ver alguma coisinha do Odilon Fernandes. Se liga, olha ele aí, ó. Doutor Odilon Fernandes, cirurgião dentista, professor universitário, comerciante, nasceu em 10 de outubro de 1907 em São João do Capivari, aqui no estado de São Paulo. Sua desencarnação ocorreu em 13 de janeiro de 1973. Pela psicografia, ele já ditou mais de uma dezena de livros pelo nosso querido Carlos Bacelli. Então, é uma pessoa de um conhecimento muito grande, trabalhava também como médium, né? Não foi somente um cirurgião dentista. Ele realmente trabalhou, contemporâneo do Bacelli, se conheceram, né? Então eles têm uma ligação muito interessante. E muitas das coisas que
que o Bacelli psicografa a ação do Odilon Fernandes. E o Odilon é uma figura séria, uma figura bem interessante, né? Bem confiável. O Bacelli também super confiável, além de um trabalho maravilhoso que faz lá no centro dele. Ok, meninos e meninas, e nós vamos caminhar, porque realmente cobra parada não engole sapo. Bora lá! Olha o que é que nos diz o Odilon Fernandes. A convivência dos espíritos com os homens é natural, mas só pode ser, não é verdade? Só pode ser natural porque é o que todos nós somos. Todos nós somos espíritos, não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Eu gosto muito de bater nessa tecla de que nós somos espíritos, porque tem gente que acha que não. Tem gente que acha que o espírito fica planeando lá numa nuvem qualquer, comandando, como se fôssemos marionetes e nós sendo comandados. Não, bem, o espírito somos nós. Se ligou? Eventualmente estamos encarnados e, via de regra, desencarnados. Por quê? Porque a nossa vida verdadeira, porque nós viemos do lado de lá, não é verdade? Então, é muito natural que a convivência seja muito próxima, a convivência dos desencarnados com os encarnados. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Por quê? Porque senão fica um negócio assim muito esquisito, porque dá a impressão de que, se você é quase que uma segregação, né? Se você é encarnado, você fica aqui. Se você é desencarnado, você vai para lá. Não dá para entender um negócio desse. Principalmente, nós temos que entender que nós estamos separados somente pela frequência. A matéria vibra numa frequência aqui e vibra noutra frequência do lado de lá. Por isso que nós não vivemos nos bater. Nossa, bati num desencarnado agora. Desculpa, não tem jeito. Mesmo que bata, a gente vai para frente, porque se sentir alguma coisa muito pequena, como um certo calafrio, alguma coisinha assim, né? Que também não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque essa convivência entre encarnados e desencarnados tem que ser literalmente o mais natural possível. Porque nós todos somos espíritos, todos nós estamos para aprender, todos nós temos mentores, todos nós temos parentes do lado de lá que algumas vezes se aproximam. Então nós temos que encarar com naturalidade, principalmente porque a doutrina espírita nos trouxe a naturalidade que não havia antes. Por quê? Desculpem. Porque o que havia antes era aquele sobrenatural, o maravilhoso, o místico. Não, espera um pouquinho. Realmente, com o Espiritismo, com as explicações que os Espíritos nos trouxeram, com a codificação que foi colocada por Kardec de maneira didática para que todos nós pudéssemos compreender o que acontece nesse intercâmbio, nós percebemos que tudo é natural. Que da mesma forma que eu estou encarnado, eu tenho ao meu redor espíritos desencarnados que continuam a sua vida, continuam fazendo seus trabalhos, continuam tendo as suas atitudes, continuam fazendo os seus aprendizados, igual que a gente, só que em outra dimensão, em outra vibração, em outra frequência. Ok, meninos e meninas? E se liga porque tem mais. Bora lá! O mundo espiritual começa na própria crosta terrestre. É o mínimo que se pode pensar, não é? Por quê? Porque, cara, se estamos todos juntos e misturados, se não há, assim, separação, como nos diz o Livro dos Espíritos,
os espíritos não estão circunscritos a um determinado lugar, estão em toda parte. Os circunscritos em determinado lugar somos nós, encarnados, que não podemos volitar por aí com esse corpo denso e pesado. Mas os espíritos que têm somente o perispírito, e dependendo do seu grau de evolução, assim como nós também, quando dormimos, podemos fazer algumas viagenzinhas astrais, não é? Então, nada mais normal de que o mundo espiritual, de onde nós somos oriundos, comece aqui mesmo, na própria crosta terrestre. Por quê? Porque é o lugar mais próximo. Temos espíritos de diversas categorias, não temos? De diversas qualificações e classificações. Temos espíritos mais evoluídos, temos espíritos menos evoluídos, e os menos evoluídos estão aqui mais próximos da crosta terrestre, assim como nós também. Então nós convivemos literalmente com espíritos quase tão densos quanto nós mesmos. Por quê? Porque a sua evolução ainda não foi capaz de rarefazer o seu perispírito, que, como nós vimos também nos livros do André Luiz, muitas vezes parece mais um corpo físico do que propriamente um perispírito, tamanha a sua densidade. Então, não imaginemos o mundo espiritual começando para cima das nuvens. Não, isso é história da carochinha. Começa aqui, do nosso lado, junto conosco. Para quê? Para que nós possamos interagir e muitas vezes aprendermos uns com os outros. Ok, meninos, e se liga porque tem mais. Olha o que vem aí. A morte é simplesmente um passo para além dos sentidos materiais. Manolo de Deus, você já tinha que falar de morte. Mãe de Deus, dá até calafrio. Dá, não dá? Claro que dá. Todos nós temos, assim, um certo receio de desencarnar. Por quê? Porque nós ainda não estamos muito acostumados com essa ideia. Diferente, por exemplo, dos orientais, não é? Que vem nessa passagem do plano físico para o plano espiritual, nada mais do que isso, um passo realmente. E também como os nossos irmãos mexicanos, que fazem do Dia dos Mortos uma verdadeira festa, porque é o dia, segundo eles, em que todos se encontram para contar as novidades, para bater papo. Quem assistiu o filme do Disney, se não me engano, chama Vida, eu não lembro o nome direito, mas do menininho, né, que passou por lado de lá e tal. Então vai ver que tudo é muito natural e que nós, apesar da dificuldade que temos, passaremos para lá de maneira provavelmente muito tranquila. Muito tranquila. O que vai determinar essa passagem para além dos sentidos materiais é justamente a nossa preparação espiritual para isso. Agora, como é que a gente se prepara espiritualmente? O pessoal às vezes pensa, ai Manolo, eu vou para lá meio santo, que é para ficar de boa. Eu digo, olha, num planeta de provas e expiações, ninguém fica meio santo, nem um quarto de santo, nem um décimo de santo. Por quê? Que, cara, é do planeta. Nós estamos hoje melhores do que estávamos há 2000 anos, isso é lógico. Hoje nós já não tacamos pedra na cruz, mas ainda temos muita coisa para caminhar e caminharemos por aqui mesmo, mesmo quando este planeta for de regeneração. Porque, de qualquer forma, a grande maioria de nós, como eu falei ontem na Semana Espírita de Águas, do Circuito das Águas, a grande maioria de nós vai ficar por aqui. Porque nós temos qualidade para isso. O que nós precisamos é dar uma ajeitadinha nas coisas, é buscar ser mais feliz, é buscar melhorar um pouco e exercitar os comportamentos de amor, como eu falei ontem. Então,
Então, a gente exercitando alguma coisa desse tipo, muito provavelmente a grande maioria de nós vai ficar por aqui. Agora, tem gente que não vai ficar mais, tem gente que vai daqui para outro planeta, porque pelas suas ideias, pelas coisas que faz, pelas suas tendências que são assim de pura violência, de um desamor extremado ao próximo, porque eu digo bem isso com muita tranquilidade, ninguém precisa tirar o inimigo para dançar, nós precisamos simplesmente ser educado com ele, conviver da melhor maneira possível, quando dá, quando não der também. Às vezes é preferível uma separação momentânea do que agravar ainda mais os débitos em relação a um passado que a gente nem sabe como foi. Então, para passar para o lado de lá um pouquinho mais tranquilos, nós temos que exercitar alguma coisa. E mesmo que nós ainda não saibamos nada, vamos entender que ninguém está sozinho, não é? Onde é que estão os nossos mentores? Na maioria do tempo estão de olho na gente, não que eles estejam grudados aqui, porque afinal de contas eles também têm o que fazer, mas eles estão de olho na gente, e assim que nós nos sentimos apertados, assim que nós sentimos dificuldade em alguma coisa, imediatamente o pensamento acionado, eles vêm para cá, porque o pensamento é o grande instrumento de comunicação que nós temos entre os espíritos todos, não só entre os desencarnados e os encarnados, mas entre todos os espíritos. Isso é importante que nós saibamos. Ok, meninos e meninas? Então, entender que estar de um lado ou de outro é questão assim de um passo. Atravessou a porta. Foi. Se ligou? Ou atravessou a porta. Chegou. Ah! É o mesmo processo, né? Ok, meninos? E olha, tem mais. Se liga, olha lá! Os desencarnados pululam ao redor de criaturas encarnadas. Ai, 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 é óbvio. Por isso que pensa só, né? Pensa só. O pessoal que não pensa desse jeito se contradiz. Porque o que acontece no carnaval? O que o pessoal fala do carnaval? Nossa, abriram as portas, diz daqui. Abriram nada. Eles estão todos aqui. Assim como nós, eles também têm suas tendências. E aí o que eles vão fazer? Eles vão pular o carnaval. Da mesma forma que nas procissões, isso também ninguém fala, é só assim, só abre o inferno, né? Mas dá para abrir o céu também, porque nas procissões também está cheio de espírito que precisa ainda desse tipo de ritual, assim como os foliões de outras eras, de outras épocas, também precisam dos seus rituais para se divertirem, enfim, para se entenderem. É óbvio que, tanto num lado quanto no outro, nós precisamos tomar nossos cuidados. Como é que eu falei mesmo do pensamento? Então, pensamento equilibrado. Por quê? Para nos libertar de, muitas vezes, problemas que nós não precisaríamos ter. Tanto em um quanto em outro lado, que fique claro isso, né? Porque as pessoas às vezes só pensam em obsessão do lado assim mais voluptuoso, né? Mais luxo, da luxúria. Nem sempre, porque estamos cansados de ver casos em que muitas vezes uma simpatia exagerada, uma afinidade exagerada traz tantos problemas de obsessão quanto quaisquer outros. E convenhamos que a afinidade não tem bonzinho ou ruinzinho. É afim e pronto. Se sou afim com uma carola do século XVII, vou numa procissão, ela se identifica comigo e a gente sai de lá de braço dado.
É simbólico só, claro que não sai de braço dado, ok? Da mesma forma que eu for numa festa de carnaval, se eu me identifiquei com algum daqueles espíritos, eu saio de lá também com eles. Por quê? Afinidades. Então veja que isso vai depender do quê? Do meu pensamento no momento. Eu posso me divertir no carnaval sem levar ninguém para casa. Eu posso me concentrar numa procissão sem levar ninguém para casa também, porque queiramos ou não, obsessões, sejam elas por espíritos assim, muito carolas ou muito foliões, o problema que nos traz é basicamente o mesmo. Ok, meninos e meninas, então tomemos cuidado ou entendamos de maneira muito tranquila que os desencarnados estão ao nosso redor, estão ao redor das criaturas encarnadas muito naturalmente. Ok, galera, se liga porque tem mais, olha lá, influenciamos e somos influenciados constantemente. Ai, ai, ai. Como? Pensamento, como eu gosto de dizer, e sempre gosto de lembrar do querido Lupicínio Rodrigues, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. Ai, ai, ai. Ei, Lupicínio velho de guerra. Boa noite a todos que estão chegando. Nesse momento, uma alegria estarmos juntos com todos. Muito obrigado. Então, como é que a gente se influencia e se deixa influenciar, se não pelo pensamento? E de maneira constante. Constante. Depende muito também do nosso estado de espírito, o tom dessa influenciação. Porque se nós estamos virados no Jiraya por afinidade ou por sintonia, nós somos influenciados por espíritos que também, assim como nós, estão virados no Jiraya. É claro que dá trabalho para sair de uma sintonia dessa. Né? A sintonia você tem que tomar cuidado, porque sintoniza mesmo. É assim, é como uma estação, uma emissora de rádio no autorrádio, ou uma emissora de TV, numa televisão. É sintonia, a gente sintoniza o que quer. E os nossos estados de espírito, eles são muito poderosos para esse momento. Então, se nós quisermos ser influenciados por pessoas, e eu digo sempre pessoas, por espíritos desencarnados bons, ou por pessoas desencarnadas boas, nós temos que manter um pensamento muito equilibrado. Eu não vou dizer nem pensamento elevado, né? Porque dá a impressão que a gente vai viver assim nas nuvens. Não! Um pensamento equilibrado. Vamos pensar nas coisas do dia a dia, sim, porque estamos encarnados e o nosso dia a dia é importante demais para que nós o desprezemos. Mas vamos manter o nosso dia a dia equilibrado. Ou seja, buscando constantemente fazer com que a nossa vibração não oscile muito, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Por quê? Porque aí nós estaremos numa faixa onde teremos um certo conforto de ação. Porque de repente a gente se expõe demais a alguma coisa, mas o retorno, mas o reequilíbrio é mais rápido. Então, se nós nos mantivermos de maneira... Isso mesmo, Dácio Marçal, somos o que pensamos, exato. E mostramos para as outras pessoas o que somos através da ação que fazemos, dos nossos pensamentos e das palavras que falamos. É muito interessante isso, Dácio, é muito interessante. Então,
Se nós estivermos equilibrados, nossos desequilíbrios serão mais facilmente compensados por nós mesmos, seja pela rapidez com que nós entremos em prece, seja pela rapidez com que nós pedirmos aos nossos mentores para que eles nos ofereçam, às vezes até um passe que nos refará, que nos deixará de novo com tranquilidade, ou de repente, se o lugar for apropriado, até nós mesmos poderemos nos oferecer um autopasse, e esse autopasse nos trará um equilíbrio, nos trará uma forma de ver a vida um pouquinho melhor. Ok, meninos e meninas? E olha, tem mais! Se liga! Olha, entre a vida física e a extrafísica existe perfeita interação. As leis naturais que vigem numa são as mesmas que imperam na outra. O detalhe do Odilon Fernandes aqui são as leis naturais, as leis da natureza. Leis da natureza são as leis de Deus. Ô, Lelê! Se ligou? As leis de Deus não mudam. Percebeu? As leis de Deus não mudam. São leis para o espírito. Percebeu? Um espírito evoluído, ele continuará evoluído, encarnado ou desencarnado. Percebeu? É diferente, por exemplo, das leis que também são criadas por Deus, mas que agem dentro de determinados padrões, como, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade age no planeta Terra de uma maneira diferente do que age na Lua, do que age em Marte, do que age em Saturno. Para o quê? Para o corpo físico, não para o espírito. Se ligou? Por quê? Porque o espírito tem outra maneira de se adaptar a essas leis que são criadas para os planetas. Então, os espíritos têm, sim, comportamentos diferentes do lado de lá, porque os espíritos podem, de acordo com a sua evolução, caminhar para um planeta melhor. E nós mesmos, quando desdobramos, quando emancipamos, quando ficamos do lado de lá, por exemplo, quando a gente está dormindo e de repente a gente se arrisca para um passeio ao ar livre, buscando o brilho das estrelas ou chegando mais próximo dos anéis de Saturno, nós, espíritos, também usufruímos das mesmas vantagens. Ou seja, a ação da gravidade não vai agir no espírito que somos, só no corpo físico. O corpo físico fica aqui. Percebeu? Ai, Manolo, como é que volta? Pelas ligações que nós temos com o nosso corpo físico. Nós somos ligados célula a célula, molécula a molécula. Então isso quer dizer o quê? Que assim que nos tocam um toquezinho qualquer, a gente acorda e o espírito que somos, o corpo acorda e o espírito que somos imediatamente recupera o controle sobre todo aquele organismo que foi moldado célula a célula pelo modelo organizador biológico. Ok, meninos e meninas? Então, leis iguais aqui e lá, porque lá nós precisamos continuar amando, precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar nos conservando e assim por diante. Ok, meninos e meninas, tem mais, se liga, olha lá! Vivemos mergulhados no mesmo oceano, alguns mais na superfície, outros nas profundezas. E isso é de uma verdade incontestável. Onde é que situaram o inferno para a gente?
Os amigos lembram? Nos subterrâneos. Ah! Por quê? Normalmente são os lugares preferidos por espíritos que ainda não estão tão evoluídos, não é? Que ainda se comprazem com as sombras, que ainda se comprazem com os calores, aquelas penas todas. Então, mentalmente nós criamos um inferno muito parecido. E o céu um pouquinho mais elevado, lá para riba. Então, nós estamos aqui, no mesmo oceano, uns mais elevados e outros menos elevados. De acordo com o quê? Com o pensamento que nós temos da vida, com as coisas que nós pensamos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações, com os nossos desejos, com as nossas angústias, com as nossas dores, com os nossos amores, com os nossos afetos e desafetos. Tudo isso nos faz mergulhar em profundezas ou nos faz voar, como se fôssemos pássaros em busca de mais liberdade. Aos poucos, todos nós conquistaremos o status de espírito puro. O espírito puro nada mais é do que o ser angélico, um ser que não é criado do nada. Somos nós que de pouquinho em pouquinho, de encarnação em encarnação, vamos nos melhorando, vamos aprendendo, vamos buscando domar dentro de nós as imperfeições por intermédio do exercício das virtudes que já temos, e aí nós sairemos dessas profundezas para flutuarmos na superfície deste mar imenso chamado amor, porque, como nos diz Jesus, Deus é amor e todos nós estamos envolvidos nesse mar de amor. Ainda não percebemos com muita clareza, outros com menos clareza ainda, mas no futuro todos nós chegaremos lá. Se liga, tem mais. Olha lá. Todas as criaturas e todos os seres apresentam determinado grau de sensibilidade mediúnica. O médium o que é? É um intérprete dos pensamentos que lhes são lançados, como está lá no livro dos médiuns. Intérprete. E aí nós vemos como a nossa condição evolutiva é importante. Cada vez que nós interpretamos alguém, o interpretamos com o que temos de melhor dentro de nós, ou de pior dentro de nós. Então nós temos o quê? Que melhorar a cada dia o entendimento que temos das pessoas, para que a cada ideia que nos seja lançada por algum espírito, nós consigamos discernir que tipo de espírito é esse e que tipo de proposta é essa que está nos oferecendo. E aí nós vestiremos as ideias lançadas por esses espíritos com palavras nossas, não palavras eruditas, porque a erudição ou não é só um detalhe, porque o que perpassa pela palavra, como nos diz Paulo de Tarso, é o espírito que faz com que a ideia transmitida reviva e apareça clara como a luz de Jesus. Então o que nós precisamos realmente é termos pensamentos bons, para que a nossa sensibilidade mediúnica seja a responsável por palavras boas, por atitudes boas, por ideias boas e principalmente por ações boas dentro do contexto mediúnico. E
todos nós temos essa sensibilidade mediúnica, sejamos encarnados ou desencarnados. Quer ver? Tem mais. Olha lá. Os espíritos, isso daqui é importante, olha, isso daqui é importante. Quem lembra do Nosso Lar, quem lembra dos livros do André Luiz, vai perceber isso daqui de maneira brilhante. Olha, os espíritos igualmente são médiuns daqueles que povoam as dimensões superiores. Por quê? Porque é difícil você sair de um patamar elevado para mergulhar num ambiente mais denso. Aí o que é que nós fazemos? O que é que os espíritos fazem? Espíritos super elevados utilizam-se de espíritos medianos para quê? Para transmitir as informações aos desencarnados. Percebeu? Por quê? Porque assim como nós, também existem muitas escolas, muitos momentos de aprendizado no plano espiritual. E muitas vezes, em muitas reuniões dessas, instruções são oferecidas de paragens mais elevadas pela intermediação de espíritos que nem tão puros são, mas que se colocam à disposição para quê? Para que a palavra, para que a ideia de um espírito mais evoluído chegue até onde eles estão. E daí chegue até nós, que somos assim o final da cadeia mediúnica, né? Aqui nós somos os últimos a receber realmente. Se ligou? E olha, se liga porque tem mais, galera. Olha que coisa linda que o Odilon Fernandes nos diz. Deixa eu voltar. Do átomo a Deus, tudo se encadeia e se relaciona no contexto da criação universal. Reparou o texto? Do átomo a Deus. Deus não se separa da sua criação. Olha que coisa linda. Isso Jesus falou também com outras palavras. Jesus, quando esteve aqui, que muitos não o compreenderam porque não tinham ainda o conhecimento que nós temos hoje, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ficou todo mundo assim, falando, nossa, herege está se comparando a Deus. Mas não é o que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que Deus está em tudo e em todos. E à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos percebendo isso de maneira clara, até que, quando chegarmos a um detalhe evolutivo como o de Jesus, nós compreenderemos que realmente tudo se relaciona no contexto da criação universal e que Deus não segrega, Deus inclui. Deus talvez seja o primeiro inclusivo do universo, não é? Por quê? Porque todos nós estamos juntos, bons, maus, medianos, superiores, inferiores, né? Ou mais ou menos evoluídos, ou mais evoluídos. Todos nós estamos juntos para quê? Para aprendermos uns com os outros, até que um dia chegaremos até Deus e, como diz o livro dos Espíritos, nós o veremos e o compreenderemos. Quando não mais tivermos a necessidade da reencarnação. Ok, meninos e meninas? Se liga, porque agora só falta dizer que o que nós falamos nesta noite está na página No Contexto da Criação, mensagem do livro Mediunidade Consciente, que foi mandado pelo Odilon Fernandes e recebido pela mediunidade do Carlos Bacelli. Agora nós vamos chamar Jesus para nos despedir, agradecer a Ele por mais este dia, não é? E vamos também fazer o nosso merchan.
Se você que está me vendo ou me ouvindo nesse instante é de algum centro espírita que tem um clube do livro, não perca tempo, leve os livros do Manolo para o teu centro. É só ligar na Boa Nova, que a Boa Nova dá um desconto espetacular. O telefone da Boa Nova é 17 3531 4444. O prefixo é 17 3531 4444. E você fala, ah, Manolo, eu não quero comprar todos, eu quero comprar só um ou dois, o que eu faço? Liga pra mim. Ah, olha o meu telefone aí, ó. Olha o barulho pra acordar, é o meu zap. 982843337. Cada livro do Manolo custa R$30. Você pode pedir quantos quiser. Nós enviamos para todo o Brasil com frete grátis. Nós temos vários títulos, né? Como você viu, Conta Mais Voa. Deixa eu botar aqui para todo mundo ver de novo. Olha lá, Contar Mais Voa. Evoluir é simples, nós é que complicamos. Família, somos todos espíritos. Serão tereis a questão, poderes da alma e caminhos da felicidade. Liga lá para mim, eu mando pro Brasil inteiro com frete absolutamente grátis. Ok, meninos e meninas? E agora os nossos contatos todos. O Zap, que é 982843337. O Face do Manolo, manoloquezada.palestrante. O YouTube do Manolo, Manolo Quezada Palestrante. Acessa, inscreva-se, marca o sininho, tem muita coisa boa lá. O site do Manolo, manoloquezada.com.br. E a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é do Manolo. Toda sexta-feira, 10 da manhã, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. A todos que estiveram nesta noite conosco, muito obrigado! Fui!